Boa noite, gente. Obrigado pelo convite. Vamos reforçar essa parceria com o Cristo, com Jesus, com o nosso anjo da guarda, com os benfeitores da casa, que nesse momento se encontram em nossas residências, nos auxiliando, nos intuindo, para que possamos aproveitar o estudo da noite. Gratidão, Senhor, gratidão, Jesus, gratidão a todos pela oportunidade que nos é colocada. Nós vamos começar o nosso estudo utilizando uma pergunta que Jesus fez a todos nós. Nós vamos fazer um estudo bem participativo, tá? Fiquem à vontade para poder falar, abrir a câmera, bem à vontade. Jesus nos pergunta: quem dizem os homens ser o filho do homem? Essa é uma pergunta para nós, eu estou aguardando a resposta. Quem dizem os homens ser o filho do homem? Gente, pode falar, até uma adora ficar perguntando, tá? Ô, Thelmo, se a gente for pensar sobre a indagação de Jesus, quem diz os homens ser os filhos do homem? Jesus? Estou perguntando. Ele está perguntando. Jesus. É. Né? Jesus. Ele é o filho do homem. Porque ele se corporificou, né? Ele se apresentou como um espírito encarnado. O Franklin concorda, o Leonardo concorda, a Carlinda concorda, a Regina concorda, a Maria Matilde concorda, o Edson concorda, a Margarete concorda, a Simone concorda, a Denise concorda, o Telmo concorda com isso? Sim. É mesmo? Que Jesus é que a gente conhece? Porque cada um de nós aqui conhecemos um Jesus, um Cristo, de uma forma diferente. Cada um olha para ele e vê um ponto. Ninguém aqui vê da mesma forma. Então, quem dizem nós, que nos encontramos no dia 9 de abril de 2022, ser o Filho do Homem? Ele tem alguma ação sobre o meu dia? Eu vejo essa ação? Eu sinto a presença de Jesus? Eu converso com ele? Se ele é meu irmão? Como é que é a minha relação com ele? Porque a gente só pode identificar aquilo que a gente conhece, que a gente se relaciona. Como é que eu me relaciono com ele? Pois é, Thelma, estou aqui pensando, né, nessa indagativa sua. Eu acho que eu estou falando Ana Maria, né? Eu vejo Jesus hoje muito mais do que um mestre, do que como um irmão. Talvez motivado pelas minhas deficiências, pelas minhas dificuldades, pelas minhas sombras. Ainda não consigo enxergar esse Jesus como irmão. E aí eu deduzo que eu tenho dificuldade também de enxergar Deus como Pai na sua essência divina, né? Eu não sei os outros, como o pessoal não está querendo falar, eu vou falando, estou nem aí, né? Então, hoje, eu vejo muito mais Jesus como um guia, como um mestre, do que como um irmão.
Todo mundo concorda? Otávio, eu já vejo assim, Jesus, no meu modo de pensar, de uma forma diferente. Eu sempre vi Jesus como um amigo, né? Um Sim, companheiro. E é interessante da Ana falar essa questão de Deus, né? Eu, às vezes, eu não enxergo tanto ele como pai por uma razão muito grande. Quando eu enxergo Deus como pai, eu vejo assim a minha responsabilidade diante do mundo, assim, de uma forma muito gigantesca. Porque a gente pensando bem, olha só, se eu sou filho de Deus, né, diz que a gente herda os bens do pai, né, aqui no plano sim, físico, tudo. Então, sim. se eu sou filho de Deus, eu sou o quê? Herdeiro do universo, né? Então, quando a gente olha por esse lado, a gente vê assim a responsabilidade da gente ampliando de tal forma que a gente assim olha assustado. Será que eu dou conta de tudo isso? Dá, Frank. É E uma com os pergunta. pés nas costas. Lá tem uma questão no livro dos Espíritos que fala sobre isso, né? Fala da vontade, né? Como é que a gente pode alcançar isso? Ele fala assim, então, como é pouca a força que a gente faz para alcançar isso, né? É muito fácil a gente alcançar. Mas é bacana, obrigado pela participação, Frank. Mais alguém, gente? Por favor, soltem a voz. Bom, olha o texto, lá Mateus 16, de 13 a 17. Tendo Jesus chegado às regiões de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos. Nós somos discípulos de Jesus? Né? A coisa fica complicada, Frank, Léo, Carlindo, Regina, Ana Maria, Maria, Matilde, Simone, Margarete, Edson e Denise, porque nós falamos que não somos cristãos. É? Ou seja, estamos com o homem no mesmo barco. Então, ele interrogou os seus discípulos. Quem dizem os homens ser o filho do homem? Responderam eles. Por isso que eu fiz a indagação, para ver as nossas respostas. Aí, gente, é muito interessante isso. Eles andando com Jesus, o Cristo, dias, meses, anos, vendo o que ele estava falando. As pessoas ali vendo aquela maravilha. Eles dizem, quem sabe é João, o Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou algum dos profetas. Aqui abre margem, né, nós, cristãos espíritas, para falarmos que os judeus, né, os hebreus, acreditavam na reencarnação. E que eles falam, né, que era fulano, era Beltrano, né, abre um precedente para a gente explorar essa linha de raciocínio. E aí, Jesus escuta isso e pergunta, mas vós, os que conhecem, o que chama ele de irmão, o que chama ele de amigo, o que chama ele de mestre, senhor, né? E esses que chamam ele, identificam ele assim, quem dizes que eu sou? Quem dizes que eu sou? Então, Jesus faz uma pergunta direta a cada um dos nossos corações. Nós conhecemos, e olha que essa pergunta aqui tem 2000 anos. 2000 anos. E aí a gente vai lembrar do nosso processo reencarnatório, quantas reencarnações nós já não vivemos durante esse período? Se é que a gente não estava lá, né? Se é que a gente não estava lá naquele processo lá, e nós estamos patinando até hoje. Está patinando até hoje. Então, o que nós dizemos dele? O que nós dizemos? O que nós entendemos? Como é que é essa relação? E aí, Pedro, solta aquela pérola.
tu és o Cristo. Então, olha que interessante. O Filho do Deus vivo. Pedro identifica Jesus, o encarnado, né? Porque Jesus não reencarnou no planeta, foi a primeira encarnação dele, né? Então, Pedro identifica Jesus como o Cristo, o Messias. O Messias. E olhe, amigos e amigas, lembremos que os judeus, os hebreus, eles conheciam muito a Torá, não é verdade? O conhecimento de Pedro vinha da Torá. Pedro não tinha o Novo Testamento, Pedro não tinha as cartas de Paulo, Pedro não tinha os livros da ciência espírita, os livros do Chico, os livros do Divaldo, né? Pedro identifica, falando, você é o cara. E aí Jesus responde, bem-aventurado, Pedro. Bem-aventurado. Feliz és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne e sangue que te revelou. Ou seja, não foi as coisas materiais que te revelaram isso, mas meu Pai que está nos céus. Então, os amigos aqui já participam, né, há muito tempo de reuniões mediúnicas, e a gente também faz parte do grupo que temos esse privilégio de participar dessas reuniões. E numa desses encontros, um irmão se manifestou, e quando nós falamos no Cristo, ele perguntou, ele já veio? Ele já veio? E aí nós fomos perguntar para ele, né? Em que ano ele estava? Ele falou, mas nós estamos no ano X, que correspondia a 200 anos antes da vinda do Cristo. Desde aquela época até agora, ele não tinha reencarnado. Tem muitos espíritos que vêm nas reuniões mediúnicas e têm ódio do Cristo, de Jesus, da cruz. Por quê? Muitos cristãos na Idade Média entravam nas casas e matavam todos em nome do Cristo, de Jesus. Olha como que a gente usa, olha que a gente pode usar a forma deste Cristo, desse Messias. Então, por isso que a gente pergunta, né? Por isso que Jesus pergunta até hoje para nós, que dizem nós sermos o Filho do Homem? E o que é mais interessante, como nós utilizamos os recursos que o Messias colocou para nós. E coloca até hoje. Porque é uma relação. É uma relação. Nós temos um parceiro de caminhada. Nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá. Nenhuma. Ou seja, ele tem um compromisso com cada um de nós. E nós temos um compromisso com ele? Nós temos esse compromisso com ele? Nós somos empenhados em ajudá-lo na tarefa dele como cristãos espíritas? Verdade, Franklin. Nós temos muito mais responsabilidades. Muito mais responsabilidades. Porque sabemos. E o saber exige de nós a educação nos conhecimentos. Eu sei que eu não devo falar mal de ninguém. Mas, de vez em quando, escapole
Eu sei que eu não devo pegar nada de ninguém. Mas, de vez em quando, eu acho R$ 100 na rua, eu falei, não, deixa eu guardar, porque pode ser que outra pessoa pegue. É um argumento que a gente usa. Então, é muito interessante a gente começar a se apropriar, nem que seja de hoje para frente, desse compromisso de parceria que estabelecemos com Cristo. Ou melhor, que Ele estabeleceu conosco. Por quê, amigos e amigas? Ele, o Cristo, foi o Espírito que nos recebeu aqui nesse planeta. Vocês sabiam disso? Nós devemos a Ele a recepção nesse planeta. Porque a maioria de nós viemos de outros orbes. E Ele nos recebeu aqui. Ele falou assim, não, pode mandar essa turma para cá que eu vou auxiliá-los na caminhada. Ou seja, nós temos um avalista. Todos aqui sabem o que é um avalista? Todos aqui sabem o que é um tutor? O que é uma pessoa comprometida com nós? Ele está comprometido com nós 100%. E eu vou aumentar ainda mais os nossos saberes. Ele está comprometido com o planeta, como dizem os geólogos, há 4,5 bilhões de anos. E nós não estamos aguentando passar 60, 70 anos aqui. Né, Frank? 60, 70 anos está sendo uma amargura. O Cristo está aqui há 4,5 bilhões de anos, operando em nosso favor. E a gente fica estressado, cansado, não aguento mais, isso está difícil, isso está pesado. Se está pesado para mim com 50, 60, 10, 20 anos, imagina para esse parceiro que está incumbido de nos auxiliar nessa caminhada. Amigos e amigas, o nosso olhar, o nosso cuidado na hora de falar Jesus, na hora de falar o Cristo, tinha que ser muito maior. Não devia ser uma palavra usada em qualquer momento. Não. Tem que ser uma coisa meditada. Será que cabe nesse momento? Não é que a gente precisa distanciar. Não, a gente precisa aproximar e perceber a grandeza desse Jesus, desse Cristo, desse Messias. E quando a gente tem um zelo por uma coisa que nos é muito cara, a gente não usa em qualquer momento. Não é verdade? A gente guarda para momentos muito especiais. Então, nós precisamos, estudando, nos aproximarmos desse compromisso reencarnatório. Eu lembro da questão 138 do Livro dos Espíritos, uma questão belíssima, e para falar de O Livro dos Espíritos, eu queria saber dos amigos aqui, quem são os espíritos que ditam o Livro dos Espíritos? Vocês sabem quem são? Tchan, 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 tchan. Ô, Telmo, eles se denominam o Espírito da Verdade. Não tem nenhuma personalização. Aí é que eu acho que é o fantástico. Eu não sou A, nem B, nem C, né? Eu sou o Espírito da Verdade. Aninha, você pulou a parte do Livro dos Espíritos que fala do prolegômenos, princípios básicos. Você pulou essa parte da sua leitura. Não, mas nem todos aqueles que estão no prolegômenos, que a gente vê lá Platão, vê uma série de outros, tem outros espíritos que fazem parte dessa pleiade, né? Porque ela não é restritiva, ela é ampla.
E eu acho que não daria para descrever todos ali, não, viu? Muito bem, pois então nós vamos ter que rever isso. Por quê? No Prolegômenos, lá está dito pelos espíritos superiores. É uma obra psicografada, ditada a alguns médiuns. Esses médiuns pegam a psicografia, entrega para o professor Rivaio e ele organiza. E no Prolegômenos fala que eles vão fazer... Gente, isso a título de informação, tá? Eles vão fazer um encontro semanal com o professor Rivaio para verificar o que ele estava colocando no livro. O Livro dos Espíritos é um livro conferido pelos espíritos superiores. Não é uma obra humana. O Livro dos Espíritos não é uma obra humana. Quem dita não são seres humanos. Quem confere não são seres humanos. Tá? Então, quem são? Está escrito lá, eles assinam a obra. São João Evangelista, o discípulo amado, aquele que reclina a cabeça no peito do Senhor na última ceia. Santo Agostinho, São Vicente Paulo, São Luís, o Espírito da Verdade, Sócrates, Platão, Fênelon, Swedenborg, etc, etc, etc. Então, existe um corpo diretor da obra. Existe um corpo diretor da obra. Então, quando a gente lê uma pergunta, lê uma resposta, nós precisamos entender que não é uma resposta de um encarnado. É uma resposta de um espírito superior. E essa pleiade de espíritos trouxeram para nós informações do mundo espiritual. Isso é muito legal. Por isso que chama o Livro dos Espíritos, e não o Livro dos Espíritas. Né? E quando eu falo assim, Espírito da Verdade, é porque esse Espírito da Verdade, ele incorpora vários companheiros de... Você está remendando, Aninha, para! Não, vários companheiros de escola. Por que ele não se denominou especificamente? É porque são vários companheiros de escola que fizeram isso. Existe uma origem, existe. A origem é espiritual, não é humana. Você está coberto de razão, não é humana. Né? Se fosse humana, estaria cheio dos nossos vícios. Sabe por que eu chamo a atenção para isso, gente? É porque a gente, de vez em quando, a gente fala que nós somos kardecistas. Nós não somos kardecistas. A primeira frase que tem no Livro dos Espíritos é filosofia espiritualista. Nós somos filósofos espiritualistas. Nós procuramos saber e explorar a vida espiritual enquanto estamos reencarnados. E o original francês não tem a cara do professor Rivaio. Tá? Ele teve o maior cuidado de não colocar a persona, a foto dele. Isso é coisa de brasileiro, isso é fake news. Para poder traduzir, fake news. E tem umas edições que o pessoal ainda coloca a do Cristo, de Jesus. Aí é fake news dobrada, né? Porque ninguém tirou foto de Jesus, né? Aí o negócio descambou mesmo, mas tudo bem, coisa de brasileiro. Mas vamos voltar à questão 138. Questão 138, deu o livro dos 132, perdão, deu o Livro dos Espíritos. Qual o objetivo da encarnação? Que eu gosto de falar que é uma pergunta bem mineira. É que pergunta assim, onconvô, proconvô, né? Pergunta bem mineira. O que nós vamos fazer na carne? Uma pergunta assim. Aí esses espíritos superiores respondem: a lei de Deus nos impõe a encarnação com o objetivo de chegarmos à perfeição. A perfectibilidade, a purificação, a santificação. Mas tem um outro objetivo lá. Na mesma resposta tem um outro objetivo. A encarnação
tem como objetivo nos colocar na condição de ajudantes de Deus. Deus conta conosco na obra da criação. Olha que interessante isso, hein, Franklin? Hein, Leonardo? Hein, Carlino? Regina? Aninha? Maria Matilde? Margarete? Simone? Denise? Graça? Júnia? Deus conta conosco para a construção da obra da criação. Então, nós agora, mesmo que inconscientemente, estamos ajudando a Deus. Nós não temos os nossos filhos, nós não somos filhos, nós não temos a nossa parentela, nós não temos a vizinhança, nós não construímos isso, aquilo, nós não temos as nossas profissões. Tudo isso está colaborando para a obra da criação. Então, é sensacional a gente ter esse entendimento da nossa posição. Deus conta conosco na obra da criação. E ele não conta amanhã, não, ele conta agora. Nós somos obreiros do Senhor agora. Tem uma fala lindíssima no livro Os Mensageiros, lá no finalzinho, que o Emmanuel, no seu prefácio, ele fala assim: precisamos fazer o inventário das nossas ações hoje, porque nós estamos na casa do Senhor. Amigos e amigas, nós esquecemos que Deus está presente agora, ontem, anteontem, e estará amanhã. Nós sempre estaremos na casa de Deus. Sempre estaremos na casa de Deus. A gente esquece disso, que nós estamos vivendo na presença de Deus. E a gente vai tocando a vida. A gente vai preocupando com as coisas materiais, esquecendo das coisas espirituais. Sem fazer essa união. Muito interessante a reflexão sobre a nossa parte na obra da criação. E Jesus conta conosco como seus obreiros, seus tarefeiros. Nós somos pedreiro, nós somos servente, nós somos engenheiro, nós somos arquiteto, nós somos botânico, nós somos advogados. Todas as profissões, elas fazem parte dessa equipe fantástica da qual nós pertencemos, do time do Cristo, de Jesus. E eu gosto muito de passar sempre nos estudos pela Torá. E eu trouxe uma fala que está lá em Isaías. Isaías, um grande profeta, 765 anos antes de Cristo, no seu capítulo 9, versículo 1, ele fala assim para nós: mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Envileceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tempos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, na Galiléia das nações. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. E sobre os que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Tu multiplicaste a nação, a alegria lhe aumentaste, todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando se repartem os despojos, porque tu quebraste o jugo da tua carga, e o bordão do seu ombro, e a vara do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque todo calçado que levava o guerreiro no tumulto da batalha, e todo o manto revolvido em sangue, serão queimados, servindo de combustível ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome: Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Olha que lindo, né? O profeta
e dando para nós 2.000 anos, mais 765, quase 3.000 anos, né? Falando desse menino. Maravilhoso. Acho pouco. Conselheiro, acho pouco. Deus forte, pouco. Pai da eternidade, pouco. Príncipe da paz, pouco. O Cristo, o Messias. Amigos e amigos, eu não sei se você sabe, mas Cristo não é sobrenome de Jesus. Vocês sabiam disso? A gente fala Jesus Cristo. Não é assim. É Jesus o Cristo. Porque Cristo é uma patente. Não está lá na escala espírita. O princípio inteligente, progredindo, passou pelos reinos minerais, vegetais, animais, né? Estagiou nesses reinos todos. Como nós, estagiamos no hominal, estamos estagiando no hominal, vamos estagiar no angelical, não é? Nosso processo de progresso chegou na condição crística. Ações crísticas. Então, Jesus, o Cristo. E a gente percebe que no Novo Testamento tem a citação de Isaías. Os cristãos acreditam que em Isaías 7,14 está registrada a profecia de que o Messias nasceria de uma virgem e que tal profecia se cumpriu na pessoa de Jesus de Nazaré. O Evangelho de Mateus fala de Isaías 7,14. E a gente também tem outra citação linda, que está em João 1:1. Lembram? Oh, maravilhoso, gente. Aqui em casa eu tenho o hábito de, quando eu estou arrumando casa, fazendo alguma tarefa, eu coloco um audiobook. Evangelho de Mateus, Evangelho de Lucas, de João, de Marcos. Deixo rolando enquanto eu vou fazendo minhas atividades. Eu escuto semanalmente todos eles. Todos eles eu escuto durante a semana. João 1. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Como é que a gente chega a ter proximidade com Deus? Progredindo, trabalhando, ralando demais. Ralando demais, sem aposentadoria, viu, gente? Tira essa ideia de aposentadoria da cabeça. Muito trabalho. Porque quando a gente chega na condição crística, como bem diz Jesus a Filipe, quando ele é questionado, mostra-nos o Pai. Aí Jesus vira e diz: Filipe, eu estou com você há tanto tempo, com vocês há tanto tempo, e vocês não estão vendo? As ações, os pensamentos, as dicas, as orientações. Então, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Aí nós somos remetidos ao livro A Caminho da Luz. Não é? Já leram? E todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Emana no livro A Caminho da Luz. Reuniões dos Cristos. Reuniões dos Cristos, para definir a criação do sistema solar. Cada Cristo do sistema solar recebe a sua bola incandescente retirada do Sol. E cada um, com a sua pleiade de equipe, de tarefeiros, leva para o lugar combinado. Lindo, gente, maravilhoso. Leiam, se não leiam de novo A Caminho da Luz. O Cristo esperando 2 bilhões de anos para que aquela bola de fogo tivesse condição de receber qualquer ser. Mais 1 bilhão
para o desenvolvimento mineral, vegetal e animal. Nos remete também à Gênesis bíblica. No primeiro dia, fez-se a luz. No segundo dia, né? Os dias divinos, gente, são muito diferentes dos nossos, viu? São muito diferentes dos nossos. Então, essa criação, esse desenvolvimento. E, enquanto isso, o Cristo não estava de braços cruzados, não. Estava manejando tudo que nós precisaríamos hoje, 9 de abril de 2022. Foi planejado lá, construído lá, arquitetado lá. E no livro, o Emmanuel fala para nós, o livro A Caminho da Luz, que Jesus solicita, perdão, não era ainda Jesus, né? Era o Cristo, né? O Cristo solicita aos engenheiros siderais que primassem pela beleza. E aí a gente olha a foto, né, do nosso sistema solar. Quem é o planetinha azul? Quem é o planetinha lindo, maravilhoso? Pelo menos os nossos olhos, né? Eu acho que está puxando a sardinha para a nossa brasa, né? Mas sim, é lindíssimo, maravilhoso. Mas outra informação que nós precisamos trazer, amigos e amigas, a nossa galáxia tem aproximadamente 200 bilhões de sóis. E o nosso Sol é um dos menorzinhos. Tá bom? A nossa galáxia tem aproximadamente 200 bilhões. Isso é para a gente ter uma noção da grandeza de nosso Pai. O Frank falou da herança. Frank, a gente só recebe herança quando o pai morre, viu? Nós podemos ser herdeiro, mas o homem não morreu, então nós não recebemos nada ainda não, companheiro. É tudo dele. Né? Então, 200 bilhões de sóis. Amigos e amigas, os estudiosos dizem que na nossa galáxia tem mais de 1 trilhão de planetas. E todos eles, como bem dito no livro dos Espíritos, têm habitante. O trabalho de Deus é grandioso. Grandioso. E nós somos tarefeiros, porque nós estamos trabalhando no nosso planeta Terra. Nossa, sim, né? Porque eu já peguei a herança, né, Frank? Nossa, que eu já peguei a herança. Né? Mas ainda é dele, o homem está vivo. Né? Então, é muito bacana a gente conseguir, através da literatura espírita, fazer essas ligações, utilizando a ciência para embasar os nossos saberes. E eu fiquei sabendo recentemente que, em um congresso de oftalmólogos, eles constataram que no planeta não existe nenhuma inteligência capaz de construir e de reproduzir o olho humano. Olha que informação sensacional. Não existe nenhuma mente capaz, nenhuma associação de mentes. Ou seja, há sim um Cristo trabalhando. Há sim uma pleiade de espíritos muito competente trabalhando. Né? E eu lembro, sempre que eu lembro da questão dos olhos, eu lembro da questão do sangue. Vocês conhecem algum país ou alguma multinacional que tem uma fábrica de sangue? Vocês conhecem? Não existe. Ô, Thelmo, e assim, é interessante, né, que a gente fica pensando assim, Deus é o nosso Criador, né? E tudo provém dele. Tudo provém dele. Mas a gente fica pensando assim, na misericórdia divina, e como que esse Espírito, que nós chamamos Jesus, o Mestre, ele
comunga perfeitamente com a obra da criação, de tal forma que ele coordena os espíritos na manipulação dessa energia divina, na construção do orbe, do nosso corpo, dos elementos essenciais, vitais para a nossa reencarnação, né? E aí eu fico pensando, como diz Emmanuel diz que o planeta que Jesus se fez, né? Ele já se perdeu na poeira dos sóis, e a gente fica imaginando, é poético falar isso, mas a gente nem imagina o que significa isso na sua extensão. E eu fico pensando como que esse espírito realmente comunga. É por isso que quando ele fala assim, eu e o Pai somos um, nós não podemos ter a menor dúvida disso. Porque ele é um com o Pai para nós, no orbe terrestre, pelo menos para nós, né? Que temos que dar o devido valor ou o respeito e o amor para esse espírito que se predispôs a nos auxiliar na nossa jornada evolutiva. Sim. Com todas as construções que foram necessárias, com todas as mudanças, com todas as alterações e com toda a doação desse espírito. Não é a capacidade intelectual, né? Não é isso, não é desenvolvimento intelectual. É a doação, é amor, é amor. Envolvimento, né? Envolvimento. Isso. E é sensacional, gente, a fala da Ana. Primeiro que eu queria lembrar aos amigos que esse corpo que nós estamos usando hoje é criação nossa, com elementos de Deus. Tá? Criação nossa. E nós estamos de parabéns, porque nós, nesse processo, desde a criação, simples e ignorante, sem conhecimento, simplicidade até molecular, simplicidade de perispírito, né? Simples, sem complexidade. Nós hoje chegamos a essa condição de hoje. Então, era para nós estarmos muito felizes com a nossa competência, né? Nós temos no nosso corpo aproximadamente 55 trilhões de células e nós conseguimos mantê-las organizadas. Parabéns a todos nós. Agora, o caminhar é muito mais espetacular do que o chegamos aqui. E Jesus fala isso. Vós podeis fazer o que eu faço e muito mais. Para isso, precisamos ser bons alunos, excelentes trabalhadores, profissionais. Se eu cuido da minha casa, a minha casa tem que estar um brinco. Por quê? Não é para o marido, não é para o filho, não é para o vizinho, não é para a mamãe, não é para o pai, não. É porque a casa é de Deus. Vocês já prestaram atenção nisso? Na hora que a gente escova os dentes, eu não estou escovando o meu dente. Eu estou cuidando de uma propriedade divina. E essa é uma grande diferença quando a gente olha para Jesus e quando a gente aumenta a visão para o Cristo. Ele tinha a perfeita identidade com essas leis. Não menosprezava nada. E a gente lembra do nosso saudoso Chico, né? O carinho com os bichinhos, carinho com as plantas. Por quê? Coisas divinas. Pertencem a Deus, nosso Pai. E quando a gente olha para o lugar que a gente pisa, para o lugar que a gente mora, para o nosso corpo, a gente devia, sim, reverenciar, no sentido de existe parceiros na minha vida que cuidam de mim. Amigos e amigas,
Nós não temos competência para nascer sozinhos. Vocês sabiam disso? Para reencarnar, a gente não reencarna sozinho. Para desencarnar, muito menos. Muito menos. Olha a complexidade, olha onde nós estamos situados. Quando a gente fala assim, estamos nos braços do Pai, não é no braço físico, não. É que o ar que a gente respira, o sol que a gente nos aquece, as plantas que a gente tem, isso tudo que nos rodeia está nos abraçando. Tudo isso está nos abraçando. E aí a gente volta lá, João 1:1. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. E no versículo 4 fala, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Gente, no sentido de vida aqui, de integração com Deus. Jesus fala isso no seu evangelho. Deixai os mortos enterrarem os mortos. Ou seja, aquele que ainda não está desperto para a grandiosa tarefa de parceiro de Deus. É morto. No livro Os Mensageiros, lá no capítulo 28, lá fala os que dormem. Os mortos vivem aqui. Gente, eu tenho medo disso. Confesso aos amigos, eu morro de medo de eu ficar e me comportar como os irracionais. Como que os irracionais eles se comportam? Comem, bebem, dormem, reproduzem. Comem, bebe, dorme e reproduz. Será que a minha vida está sendo assim? Será que a minha semana está passando assim? Eu estou repetindo as mesmas coisas? Será que as reuniões que eu participo, será que os livros que eu leio não me fazem uma pessoa diferente no trato com o outro? Eu continuo sendo a mesma pessoa de semana passada? Do mês passado? Isso me queima o coração. Né? Como diz os meninos, isso me rebenta. Eu ter a suspeita que eu estou pensando da mesma forma. Que a leitura que eu fiz não me tocou para que eu olhe para aquele companheiro, aquela companheira, e perceba que é um irmão pelejando como eu no processo reencarnatório. E que eu preciso ajudar. Eu preciso fugir desse lugar comum que eu estou. Né? E aí, no mesmo versículo, João fala, pois a verdadeira luz que ilumina a todo homem estava chegando ao mundo. Estava ele no mundo. E o mundo foi feito por intermédio dele. E o mundo não o conheceu. Aí, voltamos à pergunta original. Voltamos à pergunta original. Que dizem os homens ser o Filho do Homem? Porque será que a gente conhece? Gente, não é conhecer de saber o endereço, não. É conhecer de trazer a informação para as minhas práticas diárias. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Amigos e amigas, se Jesus bater na nossa porta hoje, nós temos uma caminha para ele? Ou ele vai ter que ir lá para o curral? Será que nós temos espaço em nossa mente, em nossa casa física, para receber o Cristo hoje? Se ele bater em nossa porta, nós vamos recebê-lo? Será que vamos? Será que ele tem espaço? E ele fala no seu evangelho, quando você receber aquele, quando você receber aquela, naquela condição, naquela situação, é a mim que vocês me recebem. É a mim que vocês me recebem. Toda vez que vocês negarem a A, a B, ou C, é a mim que vocês estão negando. Amigos, companheiros,
o Evangelho me constrange. Toda vez que eu leio isso, que eu escuto isso, eu fico constrangido. Porque eu fico olhando para a minha casa, física e mental, e tentando achar um lugar onde o Cristo possa ficar. E eu confesso aos amigos, eu não costumo achar fácil, não. Eu não costumo achar fácil, não. Eu tenho que procurar. Eu falei, não, será que aqui cabe? Não, mas aqui é fulano, aqui é Beltrano, aqui é minhas coisas, aqui meus trem, né? Essas coisas todas. Mas e para ele tem espaço? É essa a vida que nós estamos vivendo. E ela precisa ser iluminada pela nossa busca constante dessa luz, desse entendimento. Nosso horário está findando e eu tinha separado aqui esse livrinho, não sei se vocês conhecem, do Miramês, né, do João Nunes Maia, chamado Cristos. E eu vou só contar para vocês que o Miramês, nessa obra, ele relaciona 100 situações crísticas, 100 Cristos. 100. Olha só, vou ler alguns aqui. Primeiro que ele traz é Cristo Sol, Cristo Alimento, Cristo Esperança, Cristo Exemplo, Cristo Vitória, Cristo Eleito, Cristo Evangelho, Cristo Guia, Cristo Energia, Cristo Perfeição. Vai ficar de para casa para vocês, tá? O livro do Miramês, tá? 100 situações do Cristo presente. E, para finalizar, nós vamos no Alvorada Cristã, né? Do Chico e o Neio Lúcio. A lição é O Ricaço Distraído. Olha só o que o Neio fala para nós. Existia um homem devoto que chegou ao céu e, sendo recebido por um anjo do Senhor, implorou enlevado. Mensageiro divino, que devo fazer para vir morar, em definitivo, ao lado de Jesus? Não é um desejo bacana? Não é o nosso desejo? O que devemos fazer para morar definitivo? É? Ao lado de Jesus. O informou o anjo. Faze o bem. Faze o bem e volta mais tarde. Você vai, faz o bem e volta mais tarde. Belezinha? Serviço fácil, roteiro tranquilo. Só fazer o bem? Só fazer o bem. Então tá bom. Posso rogar-te recursos para semelhante missão? Opa, olha, né? Queria estar do lado de Jesus, mas não posso rogar-te algum recurso? Pede o que desejas, disse o anjo. Quero dinheiro. Muito dinheiro para socorrer o meu próximo. Oh, que coisa bonita, né? Não é? A intenção não é ótima? Muito dinheiro para socorrer o próximo. O emissário estranhou o pedido e considerou. Nem sempre o ouro é o auxiliar mais eficiente para isso. Penso, contudo, meu santo amigo, que sem ouro é muito difícil praticar a caridade. E não temes as tentações do caminho? Respondeu o devoto. Não. Terás o que almejas, afirmou o mensageiro. Mas não te esqueças de que o tesouro de cada homem permanece onde tem o coração. Porque toda alma reside onde coloca o pensamento. Tuas possibilidades materiais serão multiplicadas. Olha, a espiritualidade falando. Tuas possibilidades materiais serão multiplicadas. No entanto, não ouvides que as dádivas divinas, quando retidas despropositadamente pelo homem, sem qualquer proveito para os semelhantes, transformam-no em prisioneiro delas. A lei determina sejamos escravos dos excessos a que nos entregarmos. Olha que interessante, vou repetir isso.
a lei determina: sejamos escravos dos excessos a que nos entregamos. Prometeu o homem exercer a caridade, servir extensamente e retornou ao mundo. Os anjos da prosperidade começaram então a ajudá-lo. Multiplicaram-lhe de início as peças de roupa e os pratos de alimentação. Todavia, o devoto já remediado suplicou mais roupas e mais alimentos. Deram-lhe casa e haveres. Longe, contudo, de praticar o bem, considerava sempre escassos os dons que possuía e rogou mais casas e mais haveres. Trouxeram-lhe rebanhos e chácaras, mas o interessado em subir ao paraíso pela senda da caridade, temendo agora a miséria, implorou mais rebanhos e mais chácaras. Não cedia um quarto, nem dava uma sopa a ninguém, declarando-se sem recursos para auxiliar os necessitados, e esperava sempre mais, a fim de distribuir algum pão com eles. No entanto, quanto mais o céu lhe dava, mais exigia do céu. De espontâneo e alegre que era, passou a ser desconfiado, carrancudo e arredio. Receando amigos e inimigos, escondia grandes somas em caixa forte, e quando envelheceu de tudo, veio a morte separando-o da imensa fortuna. Com surpresa, acordou em espírito, deitado no cofre forte. Com surpresa, acordou em espírito, deitado no cofre forte. Objetos preciosos, pedaços de ouro e prata, vastas pilhas de cédulas usadas serviam-lhe de leito. Tinha fome e sede, mas não podia servir-se de moedas. Queria liberdade, porém as notas de banco pareciam agarrá-lo à maneira do visco retentor de pássaro cativo. Santo anjo! Gritou em pranto. Vem, ajuda-me a partir em direção à casa celestial. O mensageiro dignou-se baixar até ele e, reparando-lhe o sofrimento, exclamou: é muito tarde para as súplicas. Está sufocado pela corrente de facilidades materiais que o Senhor te confiou, porque a fizestes rolar tão somente em torno de ti, sem qualquer benefício para os irmãos de luta e experiência. Implorou o infeliz. E que devo fazer para retomar a paz e ganhar o paraíso? O anjo pensou e respondeu: espalha com proveito as moedas que ajuntastes inutilmente. Desfaze-te da terra vasta que retivestes em vão. Entrega à circulação do bem todos os valores que recebestes do tesouro divino e que amontoastes em derredor de teus pés, atendendo ao egoísmo, à vaidade, à avareza e à ambição destrutiva. E depois disso, vem a mim para retomarmos o entendimento efetuado há 60 anos. Reconhecendo, porém, o homem que já não dispunha de um corpo de carne para semelhante serviço, começou a gritar e blasfemar, como se o inferno estivesse morando em sua própria consciência. Palavras de Neio Lúcio, pelas mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier. Muito obrigado, amigos, que a gente estude mais a caminhada do Cristo, os seus ensinamentos, que isso faça parte do nosso dia a dia. Gratidão pelo convite, Jesus abençoe a todos, até a próxima oportunidade. Beijo no coração de todos.